Boa noite, eu gostaria de cumprimentar todos os irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Tiago, eu sou um levita da casa de Deus e servo do Senhor. A palavra de Deus, ela é uma escritura divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Foi escrita por homens, mas foram inspirados por Deus. Homens santos, homens de Deus, servos de Deus. Então, qualquer argumento que a gente use, seja sempre algo que seja tirado da própria palavra de Deus. Se você tem como responder alguma coisa, responda dentro da palavra de Deus. Porque é ela que contém a sabedoria, ela que contém a verdade, ela que contém a vida e a salvação. Então, na palavra de Deus, ela fala. Hoje eu queria falar sobre o tema de pastores. É um tema delicado, mas tem que ser falado. Está dentro da palavra e eu não vou esconder algo que está escrito dentro da palavra. Dentro da palavra de Deus, fala o seguinte, Ezequiel capítulo 34. O título da palavra fala: Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Vocês que estão vendo esse vídeo podem também procurar na sua Bíblia e vocês vão achar no livro de Ezequiel capítulo 34. No versículo 1 adiante, vai falando: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor, Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Isso acontece muito nas igrejas. Tem gente que domina com rigor e dureza, em vez de ensinar a palavra com amor. A palavra de Deus diz em Salmo 133, versículo 1: Bom e suave é que os irmãos vivam em união. Jesus veio para ensinar o amor. Jesus veio para pregar o amor ao inimigo. Amai os vossos inimigos. Abençoai os que vos amaldiçoeis. Né? A palavra de Deus vem dizer isso. Esse é o versículo, é a parte da Bíblia que é a mais difícil de ser cumprida. Amar os inimigos, abençoar aqueles que vos amaldiçoam. Às vezes a gente toma lugar à ira e a gente deixa o sangue da gente esquentar e a gente fala alguma coisa que não deveria ter falado. Acontece com muita gente, aconteceu comigo, já aconteceu isso comigo. Então eu reconheço o meu erro, reconheço onde errei. Mas a palavra do Senhor diz que pastor também não deve ser, no versículo 4, a fraca não fortaleceste. Uma ovelha fraca você não fortaleceu. A doente você não curou. A quebrada não ligou. A desgarrada não tornaste a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas. Olha como você domina, com rigor e dureza.
E não é desse jeito que a palavra quer que você ensina do jeito certo. Não é assim. A palavra diz que se você tem 100 ovelhas e uma se desgarrou, o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, ele vai buscar a uma que se desgarrou. E ele tem mais alegria por essa uma que se desgarrou, do que 99 que estão ali no pasto. Então ele tem mais alegria por uma que ele conseguiu resgatar do que aquelas 99 que estavam lá. Então isso é o verdadeiro pastor. O pastor verdadeiro, ele ensina dentro da palavra de Deus o amor, o perdão. Em Mateus 6, 14 e 15 diz: se você perdoar todos os que têm lhe ofendido, as suas ofensas, Deus perdoará as suas ofensas. No versículo 15 diz: se você, porém, não perdoar as ofensas dos que têm te ofendido, Deus não perdoará o seu pecado. Então essa palavra está lá em Mateus 6, 14 e 15. Se você quiser conferir, pode ir na palavra e conferir. Então também aqui, voltando a essa palavra aqui de Ezequiel, o versículo 6 diz: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes. Capítulo 34, versículo 6 de Ezequiel. E por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Porque ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois apacentaram a si mesmo e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Ele nunca disse, o profeta Ezequiel nunca disse pela boca dele, ele diz: assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, Jeová mesmo, Deus, assim diz o Senhor, versículo 11, do capítulo 34 de Ezequiel. Assim diz o Senhor, Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Agora vamos para capítulo 23 de Jeremias. O que é que diz em Jeremias? Vamos voltar um pouco. Ezequias fica depois, vamos para Jeremias capítulo 23. O que é que diz capítulo 23, versículo 1? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentastes as minhas ovelhas, e não a visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver afugentado, e as farei voltar a seus apriscos. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor.
Está em Jeremias capítulo 23, até do versículo 1 ao 4. Então, aquele que quer ser um bom pastor é aquele que vai atrás da ovelha. Ele quer saber como a ovelha está. Ele não diz, não adule essa ovelha aí não adule não. Ele não pega o microfone para afrontar ou para mandar uma indireta para uma ovelha, para diminuir ou para matar sua fé. Não. O verdadeiro pastor é aquele que ensina o amor, é aquele que ensina a palavra, mas é aquele que não prega a palavra na rigidez do seu braço, nem na dureza do seu braço. A própria palavra diz, não é por força nem por violência, mas é o poder de Deus que vai operar na sua vida, é o poder de Deus que vai te salvar. É a palavra de Deus que você lendo vai te converter. Não é uma pessoa falando da palavra de Deus que vai te converter, mas você próprio lendo a palavra de Deus, você pode se converter dos seus maus caminhos, buscar a Deus. Não, a palavra de Deus também fala uma coisa que acontece muito nas igrejas, um crente falando do outro, um do outro, um do outro, um do outro. Nunca para isso, é um costume errado. Se a palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 5, do versículo 45 adiante, o que é que ela diz? Que devemos amar os nossos inimigos. Então vou até abrir aqui, capítulo 5 de Mateus, do versículo 44 adiante, do 44 ao 48. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Para isso, só desse jeito você vai ser filho de Deus que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons. A chuva desça sobre os justos e injustos. Muitas vezes você pergunta, por que um ímpio tem riquezas? Por que o ímpio vive bem? Por que os ímpios têm mansões, têm casas luxuosas, ganham bem? Porque é o fruto do seu trabalho. Isso indiferentemente de ser crente ou não. Isso é um esforço que a pessoa tem. E ela prospera também. Deus faz o seu sol descer sobre os justos e injustos. Faz a sua chuva descer sobre os ímpios e também seus filhos. Deus não deixa de abençoar ninguém. Pelo contrário, Ele faz o bem, Ele não olha a quem. Nós devemos fazer isso também, fazer o bem, não olhar a quem. Aí o versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Não amam os que vos amam? Os ímpios do mundo também não fazem isso? Amam os que amam a eles? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazem o que fazeis mais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Você pode dizer, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Mas a palavra de Deus diz, a gente deve ser perfeito. A gente deve buscar a perfeição. A gente deve aprender da palavra de Deus. A gente não deve encobrir a palavra de Deus e tapar, amaciar ela, só porque ela diz uma palavra dura. Palavra dura tem que ser dita. Palavra dura é o que edifica. A palavra dura é o que liberta, é o que salva, é o que transforma. Muita gente acha que a palavra de Deus deve ser amaciada, deve ser falada só algumas coisas, outras não devem ser faladas. Não, tudo que está na palavra, eu pego da nova aliança para frente, eu devo falar. Velho Testamento, que é a velha aliança, que é a lei, eu devo só aprender.
mas não praticar. A nova aliança, que é Jesus, que morreu por nós, cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu a lei. Ele morreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos teus pecados, sem culpa de nada. Ele levou as transgressões de um povo que colocou ele na cruz, que julgou ele, condenou ele, botou ele como culpado de uma culpa que ele não tinha. E ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não vamos esquecer que ele está vivo, ele subiu, ele não morreu. Ele apenas passou 3 dias e subiu. Ele ressuscitou. E ele vive à destra do Pai que está no céu. Então a palavra de Deus é isso. Você deve falar. Ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até as juntas e medulas. E penetra, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então tudo isso, a palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: porque toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, ela é apta para discernir, ela é para redarguir, para ensinar, para que o varão seja perfeito, perfeitamente. Pela vontade de Deus, ele deve seguir a palavra de Deus, para que ele siga perfeitamente o seu caminho, para que ele ande conforme Deus ensinou. Tudo que vem daqui é santo, tudo que vem daqui é sábio, a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então a gente deve abençoar os que vos maldizem e amaldiçoam, orar pelos que vos odeiam, os que vos caluniam, mas eles não vão ficar impunes. Eles sabem que o Deus Todo-Poderoso vê todas as coisas e nada escapa aos olhos de Deus. Ele sabe que suas atitudes e seu coração, Deus conhece. Então, se você vê falando do seu irmão, vem falar mal, Deus conhece o teu coração. Se você é injustiçado por alguma coisa, Deus conhece também. E Ele sabe também de todas as coisas. E não vai ficar assim também. Deus, Ele está com a sua mão. E ai do que sobre os seus ungidos, sobre os seus escolhidos. E ai dos que mexem com os seus pequeninos. Então, se a gente faz tudo por uma boa causa, existem pastores que acham que, por exemplo, se você se une, você tem amigos de outra congregação e você se une com esses amigos, você acaba formando um ministério de louvor pela amizade, diferente da igreja, do que for. A igreja é o local onde a gente está reunido, mas nós somos a igreja. Eu e você somos o templo e a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita em nós. Todos que invocam a Deus, que aceitam o seu nome, aceitam Jesus como seu único Salvador nas suas vidas, de coração verdadeiro, não da boca para fora, mas que aceitam de verdade. Aqueles que não ficam na igreja só por causa de um cargo. Se você é um tocador, se você é um cantor, se você é um pregador, se você é um pastor, se você é qualquer coisa, você não deve ficar dentro da igreja só por causa daquele cargo. Se alguém lhe tira aquele cargo, você continua na igreja. Quando Marta e Maria Jesus estava na casa delas, Marta estava fazendo os afazeres da casa. Não foi uma parte ruim, mas não foi a melhor. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo, lavando os pés de Jesus e ouvindo a palavra de Deus que saía da boca de Jesus.
Então eu estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então Jesus fala, quando Marta vem, por que Maria não me ajuda? Eu estou fazendo tudo sozinha. Mas Jesus diz, Maria escolheu a melhor parte. Então muitas vezes você está aí na sua igreja, sentado na cadeira, e dizem que você não está fazendo nada, mas você está na melhor parte. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está prestando atenção, e você pode colher os frutos, você pode dar frutos fora da igreja. Você pode falar do evangelho para um vizinho, para uma vizinha. Você pode falar do evangelho para um amigo no trabalho. Você pode falar do evangelho para uma pessoa na escola, um aluno, uma amiga sua. Você pode falar do evangelho. Nada lhe impede, mas quando você presta atenção na pregação, se a pregação é perdão, você prestou atenção no perdão. Você vai até aquela pessoa e você pede perdão. Diz que você deve perdoar. Se você não pode ir até aquela pessoa, porque você vai ver que aquela pessoa, em vez de perdoar, ela vai ficar com mais raiva de você, ou ela não vai nem olhar na sua cara. Então você, na sua oração, faça que nem o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então você tem que perdoar quem tem ofendido na oração também. Não tem mal nenhum. Como o centurião disse a Jesus, ele chegou e disse, basta uma palavra que tu me disser, eu vou lá e pronto. Assim como eu tenho poder sobre os que trabalham para mim, os que fazem as minhas ordens, assim é o Senhor. A sua palavra já acontece, o que você diz já se faz, só uma palavra. E Jesus disse, não vi tamanha fé como esta. Então, às vezes é uma palavra, você não precisa ir até a pessoa. Se a pessoa está com sangue quente, ela vai só querer brigar. Por mais que você vá para pedir perdão, a pessoa vai querer brigar. A pessoa vai querer discutir. Então você, às vezes, com uma simples oração, você e Deus conhece do seu coração. Se no seu coração você já perdoou, então pronto mesmo, você esqueceu. Mas só que tem muita gente que ainda continua falando, caluniando, fofocando, julgando o crente, se ele é crente, se ele não é crente, achando que você é mais santo, ele é menos santo, você é mais usado, ele é menos usado, você é maior, ele é menor. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos tratar o nosso próximo superior a nós. Isso diz na palavra de Deus, trate o seu próximo como superior a si mesmo. Paulo falando isso. Então, tudo que Paulo disse, ele foi aberto os olhos para a verdade. Ele era cego. Cego eu digo espiritualmente. Antes dele ser aberto os seus olhos para o entendimento, e o Espírito Santo habitou nele. E a sabedoria, a verdade de Deus habitou nele. Então é isso, a palavra de Deus deve ser proclamada, deve ser evangelizada em todos os lugares. Não seja contra as pessoas que se levantam para fazer algo que é para Deus. Não seja contra os jovens que se empenham e se juntam com outros jovens para fazer o evangelho de Deus. Não seja contra esses jovens, porque eles estão fazendo algo que é bom para Deus. Algo que é bom aqui na terra. Nós devemos fazer boas coisas. Devemos fazer o ide e pregar o evangelho. Se um pastor lhe impede de fazer o ide, então esse pastor não é um pastor que
está conforme a palavra de Deus. Então você tem que rever os seus conceitos e rever onde você está pisando. Se você está pisando em solo que é sagrado ou se é apenas uma casa edificada e levantada por homens. Mas a verdadeira casa é aquela que é levantada por Deus. Essa não fecha, essa não cai, essa não é destruída nem derrubada, porque ela está firmada sobre uma rocha. O homem, o prudente, diz em Mateus, que é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Esse está edificado sobre a rocha, sua casa. Vêm os ventos, vêm as chuvas, dão com ímpeto naquela casa, batem naquela casa, mas aquela casa não cai, porque ela está firmada sobre uma rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Essa rocha é a sabedoria da palavra. Então, existe também um insensato, aquele que firmou sua casa sobre a lama, sobre a areia. Vem a chuva, vem os ventos e aquela casa cai, grande é a sua queda, porque ele ouve a palavra e não pratica. Em Tiago 1:22 diz: sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, para que não se enganeis com falsos discursos. Então o que adianta eu ser apenas ouvinte e não praticante, se eu não pratico a palavra de Deus? Existem muitos aí que só ouvem, escutam, aprendem, mas não praticam. O que adianta você conhecer a verdade e você não fazer o que é verdade, o que é verdadeiro na vida? Cadê o amor pelo irmão? Cadê o amor pelo próximo? Se você só deseja, você começa a analisar o seu irmão, em vez de você abraçar seu irmão e querer bem o seu irmão quando ele quer fazer algo que é para Deus, algo que é bom, você só quer analisar se a atitude dele vai afastar ou se vai fazer ele faltar à igreja. Então o que é isso? A tua igreja, meu irmão, vai salvar alguém? Não. Você está ali na igreja para cultuar o Senhor Jesus, para orar um pelos outros, para fortalecer a fé. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos. Depende do contexto da tua palavra. Ela muda um pouco, mas o significado é o mesmo. Então, vinde a mim o cansado, vinde a mim o oprimido. Vinde a mim se tu está cansado, aí que tu deve vir mesmo. Se tu está oprimido por causa de um problema, venha até Jesus. Então, venha até os pés de Cristo. Aquele que, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, ainda depois dessas três coisas, ainda precisa se converter dos vossos caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração e sararei a vossa terra. 2 Crônicas 7:14. Então o que é que diz a palavra? A palavra de Deus é a verdade, é a vida, ela toca. Ela vai até o mais profundo do ser. Ela faz você pensar. Ela faz você pensar sobre a sua atitude. Será que a minha atitude foi de Deus? Será que foi certa, foi errada? Muitos pregam: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, e se agarram com as coisas materiais. Muitos pregam: não atenta com as coisas do mundo, não vos preocupeis com as coisas do mundo, mas com as coisas de Deus. As coisas do mundo são passageiras, as coisas do mundo, o ouro e a prata, a traça corroem. Então, nada disso dura, mas a única coisa que dura para sempre, de geração em geração, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a sabedoria já existia antes da fundação do mundo, junto com Deus. A sua sabedoria, ela vem junto com Ele.
Então a sabedoria, ser de sábios na palavra, não ser de inocentes na palavra. Ser de... Deus, Ele vem ensinando desde que Moisés tira o povo do Egito, os hebreus, Moisés também era hebreu, desde que ele tira o povo do Egito, e lá vem as pragas contra o faraó, as dos piolhos, a praga das pestes nos animais, a água se converte em sangue, praga dos primogênitos, várias pragas. Então o faraó disse: leva esse povo, vai, leva esse povo, eu não aguento mais. Esse teu Deus, o Deus é poderoso, Ele faz muitas coisas que o homem não consegue pensar nem imaginar que poderia ser feito, mas para tudo Deus é possível fazer. Tudo aos olhos de Deus, nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, o Deus do possível, não é Deus do impossível, não. Ele é Deus do possível. As coisas impossíveis tornam-se possíveis para Deus. Então, ao povo do faraó, ao povo que era escravo dele, os hebreus saíram e foram para o Egito. Depois eles começaram a murmurar. Depois de ter visto o mar se abrir, Moisés bateu com o cajado e o mar se abriu. Moisés antes tinha jogado o cajado virou serpente. Moisés botou a mão no peito e a mão ficou leprosa, branca como a neve. Dois sinais. Depois o povo vai, depois tem as pragas, o povo vê tudo aquilo e não acontece com ele, só acontece com o povo do faraó. E depois o povo sai e as suas sandálias não se desgastam no sol. A nuvem, o Senhor entra numa nuvem e essa nuvem vai acompanhando o povo, levando sombra no deserto, no sol escaldante. Então a sombra ia acompanhando o povo, não deixando o povo sofrer com aquele sol. As sandálias, eles passavam 40 anos andando no deserto e as sandálias não se desgastaram. As roupas iam crescendo conforme o povo ia envelhecendo. Então o povo incrédulo. Então o povo começou a adorar, fez um bezerro de ouro e começou a adorar. Desde Moisés o povo adora imagem, até hoje o povo adora imagem. Mas a palavra do Senhor diz lá, no capítulo 20 de Êxodo, já fala dos 10 mandamentos. Capítulo 5 de Deuteronômio repete. No 5, deixa eu ver se é o 5. Capítulo 20 fala dos 10 mandamentos. O primeiro dos 10 é não adorar a outros deuses. Mas em Levítico é melhor. Êxodo e Deuteronômio. Êxodo capítulo 20 fala: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Aí lá vem o segundo: não farás para ti imagem de escultura. Hoje em dia os católicos têm muito. Nem alguma semelhança do que há em cima dos céus. Não quer semelhança nenhuma do que tem em cima nos céus, os anjos, nem nada. Nem embaixo da terra. Nem nas águas, nem embaixo da terra. Não te encurvará a elas. Versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo. E a elas, nem a elas servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. É assim a palavra de Deus. A palavra de Deus não é macia, ela é uma espada, ela corta, ela penetra.
Assim como eu falei dos maus pastores, Ezequiel capítulo 34, os maus pastores apacentam a si mesmos, não apacentam as ovelhas, não buscam as quebradas, nem as ligadas, não ligam as quebradas, não buscam as desgarradas. E será que esses são bons pastores? Não, não são. Por mais que eles conheçam a palavra, eles pregam a palavra, mas o coração está duro, o coração está cheio de ódio e rancor, cheio de dureza e rigor. Se a palavra de Deus diz, tirai o coração de pedra e coloca um coração de carne. É assim que a palavra de Deus, um coração com amor, que é um coração de pedra, é um coração que não ama, é um coração que não perdoa, é um coração que não aprende o que é união de irmão, acha que união de irmão é só ali na tua igreja. União de irmão não é só ali na tua igreja não, união de irmão é nas outras igrejas, com as próprias ovelhas da tua igreja, na outra igreja lá. Isso é a união de irmão. Salmo 133, versículo 1 diz: bom e suave é que os irmãos vivam em união. Será que alguém compreende o que é esse versículo? Os irmãos vivem em união, ele acha que é unido ali só na igreja dele, não é unido nas outras igrejas não. Então a palavra de Deus, ela é assim, alguém quer compreender conforme a sua compreensão, mas não vai profundamente na palavra e não pensa na palavra. A palavra de Deus fala assim: bom que vive em união. Bom é como a barba, é como azeite precioso que cai sobre a barba de Arão. Então muitos irmãos não vivem na união, não vivem do Evangelho, acham e alguns até analisam os outros, querem julgar os outros. A palavra de Deus diz: tira primeiro, não olha para o argueiro do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu olho. Mas mesmo assim, ainda fala depois: não julgueis para não ser julgados. Só existe um juiz e um legislador, que é Jesus. Se tu julgas, tu já se faz juiz, tu já não é mais nem um julgador, tu é o próprio juiz. Então, a palavra de Deus, ela é reta, ela não é torta, ela não desvia para acolá nem para cá, ela é reta, ela é direta. A palavra de Deus é direta. Ela não faz rodeio não, ela vai e ela tem que ser objetiva. Se ela fala não adore imagem, não adore imagem. Se ela fale vai não peque mais, vai não peque mais. Em Romanos 8 fala para você não viver na carne, porque se você se inclina para a carne, o seu espírito não está conforme o Espírito Santo. Então a inclinação para a carne, ela vai levar para a morte. Agora, se você se inclina para ela e você se arrepende, você é tocado e você não quer mais, você diz basta, porque também muitos chegaram para apedrejar aquela adúltera, e Jesus estava até riscando na areia com o dedo, e disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos largaram as pedras. Depois ele olha para a mulher e diz: cadê teus acusadores? E ela diz: não há nenhum. Aí ele diz: eu também não te acuso de nada, vai e não peques mais. Depois ela volta de novo, e ela pecou de novo, mas ela se arrependeu e ela confessou. E ele disse: vai e não peques mais. E assim vai indo. Às vezes o crente, às vezes ele erra, ele comete erros no modo de falar, no modo de agir. Ninguém todo mundo é passivo de erro. Se você comete um erro e você se arrepende, Deus perdoa, com certeza, e não vai negar o perdão. Mas primeiro você deve perdoar. Então, os verdadeiros pastores são aqueles que buscam as ovelhas, apacentam as ovelhas, ensinam o que é o amor ao próximo. Você deve aprender o que a palavra de Deus diz. Então, se você é um irmão que ainda está contra o seu irmão,
Você ainda está falando dele, fofocando dele, dizendo: ah, olha lá aquele que saiu, foi expulso. Olha lá aquele que não era irmão. Olha lá aquele que estava tocando, será que ele só queria aparecer? Olha lá aquele irmão ali, como ele está vestido. Olha lá o jeito dele falar. Olha a cara dele, olha o semblante dele. Olha como está teu modo de falar. Olha como está teu jeito de andar. Então tem muito irmão que está observando demais a vida do outro. E está esquecendo que a salvação é individual, é dele com Deus. A salvação não é em conjunto não. Se o outro está andando errado, você deve chegar nele e aconselhar. Falar que Deus ensina desse jeito, devagar. Não é logo apontando o dedo não. Tem muitos acusadores dentro da própria casa do Senhor. Os acusadores, às vezes o acusador das nossas almas é o diabo. Mas existem muitos acusadores dentro da própria igreja. Então o acusador de nossas almas, que acusa de dia e de noite, que tem lá no Apocalipse, que ele vai, a estrela errante que caiu, vai ser jogada, a morte e o inferno serão jogados no fogo, e o dragão e a serpente também vão ser jogados no fogo de enxofre. Então eles vão viver lá eternamente no fogo de enxofre, no enxofre, e vão sofrer. Não vão mais poder sair, nem andar livremente, nem estar na presença de Deus, acusando os servos de Deus. Então existem muitos irmãos que querem acusar os próprios irmãos para o Senhor. Eu termino aqui a minha palavra abrindo em Romanos, capítulo 14 e versículo 4. Essa palavra aqui encerra o que eu quero dizer, o que eu quis dizer dentro da palavra. Eu não fugi da palavra em nenhum momento, só falei da palavra. Quem és tu? Capítulo 14 de Romanos, versículo 4. Quem és tu que julgas o seu servo alheio para o seu próprio Senhor? Julga o servo alheio, não julga a si mesmo, julga o alheio para Deus, o Senhor. Quem és tu que julga o seu servo alheio para o seu próprio Senhor, se ele está em pé ou se ele cai? Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então está aí a palavra. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Devemos amar o próximo, aqueles que não amam a si mesmo, devemos amar o próximo como Jesus vos amou. Também tem esse, porque ele se entregou. Não existe amor maior do que esse, dar vida pelos irmãos, e Jesus deu a própria vida por nós. E também amar a Deus sobre todas as coisas. E também saber, se você está numa igreja que o pastor ele está fazendo o que é certo, você não deve ser também inocente, baixar sua cabeça a tudo que ele disser. Você tem que, se a palavra de Deus diz que eu devo examinar as escrituras, examinar as escrituras, examinar, eu devo examinar a própria escritura, então eu devo examinar também aquele que está pastorando uma igreja, que abriu a igreja. Até se eu tivesse condições de abrir uma igreja, abriria uma igreja. Mas quem diria que eu estaria certo? Então as pessoas têm que observar aqueles que estão no altar também, porque deve falar conforme a palavra de Deus diz. Você não deve falar nada pessoal de ninguém. Chegar lá no púlpito e falar da vida do irmão. Chegar lá no púlpito e dizer: ah, irmão fulano de tal é assim, ah, eu não gosto de fulano de tal, ah, eu não fui com a cara dele, ah, eu não gosto, ah, eu não fui com a cara, eu não gostei, vi, não gostei. Começar a dizer coisas pessoais
organizar uma reunião entre os obreiros da casa de Deus e no culto falar o que foi dito. O que foi dito na reunião não é dito no culto, e no próprio culto pegar o microfone e falar algo que foi dito na reunião. Ninguém acha que placa de igreja salva, não deve achar isso. Mas muitas pessoas pregam isso, mas vivem o contrário, acham que placa de igreja salva. Meus irmãos, eu vou me encontrar com os irmãos da Universal, vou me encontrar com os irmãos da Viver com Cristo, da Deus é Amor. Até um católico, se ele abandonar as imagens, ele viver só isso aqui, ele vai para o céu. Até um católico vai para o céu. Não queira discordar não, dizer que não vai. Porque Deus é o dono da salvação. Deus dá a quem Ele quiser a salvação. Deus escreve o nome no livro da vida. Ele é que está com o lápis para escrever, a pena com a tinta, Ele que está com a pena para escrever. Então, o livro da vida está quem Deus realmente vai escrever o nome. Não sou eu que vou chegar e dizer: Deus, escreve aí meu nome. Deus, escreve ali o nome de fulano de tal. Não. Embora a gente faça isso por amor, escreve o meu nome no livro da vida, uma oração: meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não mereço, mas o Senhor morreu por nós, Jesus morreu por mim, e eu não mereço a salvação, mas você morreu por mim, e pelo teu sangue eu fui lavado de todo o pecado, toda a culpa, de todo o erro, e eu sou salvo pelo teu nome, pelo teu sangue. Então Jesus é quem me libertou, Jesus é quem me salvou. Não vai ter nenhum acusador da minha alma, porque se Jesus não me condenar, então quem é você para me condenar? Quem é irmão fulano de tal para condenar alguém? Quem sou eu para condenar alguém? Mas a palavra de Deus diz, a gente sabe quem está vivendo da palavra e quem não está. A gente vê quem está vivendo do Evangelho e quem não vive. Então que adianta eu dizer um bocado de coisas no microfone? Até mesmo já aconteceu da pessoa ofender, mandar uma indireta no microfone em cima do altar. O pastor, pela dureza, fazer uma ovelha se afastar porque achava que a ovelha devia casar virgem. E a ovelha mesmo chegou até o pastor e falou que não era mais virgem. E o pastor pegou e até humilhou a ovelha na frente dos irmãos. Aí pergunta: já casou? E aí pergunta na frente, no culto: já casou? E aí, irmã, já casou? Tu vai poder cantar se tu casar. Isso tu acha que é certo? Isso é amor? Isso não é amor, não. Isso é você envergonhar a pessoa. O que é dito na reunião, fica na reunião. Amor é perdão. Amor é querer bem. Amor é falar bem. Amor é você querer o bem do próximo. É você ver que a pessoa vai fazer algo bom e você dizer assim: legal, meu irmão, eu estou contigo porque tu vai fazer o que é bom. Tu vai fazer o que é de Deus e eu estou contigo. Estou contigo e não abro. Tu vai fazer o que é de Deus, eu estou contigo. Mas tem muita gente que diz assim: ah, não é de Deus não. Ah, tu vai fazer isso aí, mas não é de Deus não. Tu tá se unindo aí com o povo aí que não é de Deus não. Só aqui na minha igreja que o povo é de Deus. Se tu for para lá, ó, tu não é mais de Deus não. Então o que é que adianta, meu irmão? Você acha que você está na igreja certa se o próprio pastor tem esse pensamento, que é um pensamento fraco? Mesmo que ele tenha 80 anos de crente, tu acha que, mesmo que ele saiba a palavra de cor e salteado aqui, que adianta saber e não viver, saber e ainda não entrar na cabeça? Muita gente, os próprios fariseus, eram conhecedor da lei, do Alcorão todinho, que ele chama Alcorão.
conhecedor da lei, e eles não pregavam a palavra de Deus para os outros. Fazia o culto entre eles, ali os sábios da palavra, mas os outros eles faziam acepções, pessoas. Você não deve fazer acepção na sua igreja. Se um irmão canta mal, você não chama o irmão para cantar, porque você só quer popstar, você só quer irmão que cante bem. Se o irmão ele não toca bem, mas ele toca mais ou menos, você não chama ele para tocar só porque é mais ou menos, não fica bom. Então devemos fazer isso, pregar o evangelho, viver da palavra, andar conforme a palavra de Deus nos ensina. Não vamos converter a palavra de Deus conforme o nosso próprio entendimento, não. A própria palavra diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. Tem lá em 2 Pedro. Nenhuma profecia. 2 Pedro qual? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, vamos aprender o que é ser pastor, vamos aprender o que é ser servo de Deus, vamos aprender o que é amor, vamos aprender o que é a união do Salmo 133. Vamos aprender o que é estar junto, fazendo o Evangelho de Deus, proclamando o Evangelho junto. Nós somos uma família, nós é para estar juntos, nós não é para estar brigado não. Então a palavra de Deus diz assim: devemos amar até os nossos inimigos, quanto mais os irmãos da casa do Senhor. Então a palavra de Deus é essa, é reta, é sábia, e só ela, somente ela. Não vou falar nada que venha da minha pessoa, mas que venha da palavra de Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém?